Olá pessoal, nós vamos agora para mais um vídeo, dando continuidade à nossa disciplina de topologia. Nós vamos falar agora de subespaço topológico. O que acontece quando a gente tem no nosso X, o espaço topológico que a gente está usando, com uma certa topologia, e a gente pega um subconjunto dele, um certo Y aqui dentro. Será que esse Y também, ele vai ser esse Y também vai ser um espaço topológico com uma topologia que ele vai herdar aqui do X? A gente não dá para X uma topologia através de abertos de X? Então, quando a gente... Será que não vai servir, né? Os mesmos abertos que tem para X não vão servir para Y de uma certa maneira se a gente fizer uma adaptação? Então, é isso que a gente vai ver aqui em subespaços topológicos. Seja X e tal de X, um espaço topológico. Se Y for um certo subconjunto de X, a gente vai dizer que essa coleção aqui, tal Y, as interseções de Y com um aberto da topologia de X, ele vai ser uma topologia sobre Y. E a gente tem que o par YTY é chamado subespaço topológico de X tal X. Então, é exatamente o que esse desenho está indicando. A gente vai pegar aqui, né, como abertos de Y, né, como os abertos da topologia de Y, os caras que são abertos na topologia de X, tá? Interseção com o próprio Y. Então, se esse U aqui pertence à topologia de X, a gente vai ter que Y interseção U vai pertencer à topologia em Y. Ok? Esse Y vai herdar a topologia de X e a gente vai formar essa topologia através das interseções dos abertos da topologia de X com o próprio Y. Então, ó, a gente vai provar que esse tal Y é de fato uma topologia primeiro. O vazio está na topologia de X, né? Então, quando a gente faz Y interseção com vazio, obtém o vazio, então o vazio está em tal Y. Agora, o X também está em tal X, né? Quando a gente pega, na verdade aqui não é o X, aqui na primeira é o Y. Então, quando a gente pega aqui o Y, interseção com X, a gente, como o X, o Y é subconjunto de X, a gente tem aqui o X, desculpa. Y pertence a tal X e X pertence a tal Y, tá bem? Aqui, peraí, eu escrevi o contrário, né? Quando eu faço essa... Aqui é o X, tá em tal X, né? Esse cara aqui tá em tal X, e esse cara aqui que a gente obtém, a gente conclui que pertence à topologia Y, ok? Agora, o que acontece? As uniões, tá? Dos elementos de tal X, né? Com interseção com Y, vai ser igual à união de todos eles, interseção com Y, e também vai estar na topologia, tá bom? Porque cada um desses caras aqui pertence à topologia de X. Então, quando eu pego a união aqui, né, arbitrária de qualquer elemento da topologia em Y, eu tenho que ela vai pertencer continuar pertencendo à topologia em Y. Por quê? Porque esse cara aqui tá em tal X. Agora, as interseções também, como fruto, né, da teoria de conjuntos, consequência da teoria de conjuntos, eu tenho que a interseção de uma interseção enumerável de conjuntos que estão na topologia em Y, tá, né, cada um desses daqui tá na topologia em Y, quando eu faço a interseção entre eles, é a mesma coisa que eu fazer a interseção de todos esses, o 1, o 2, o N, e depois fazer a interseção deles com Y, tá? Então, é uma operação comutativa aqui, ok? Como cada um desses caras aqui tá na topologia em X,
quer dizer que a interseção entre eles também pertence à topologia de X. Então, essa interseção aqui pertence à topologia de Y. Por quê? Porque eu tenho aqui um elemento de tal X, quando eu faço interseção com Y, ele vai estar em tal Y, que foi como a gente definiu aqui, tá? A tal Y. O Y e um cara da topologia de tal X. Note que se beta é a base para a topologia sobre X, então beta Y, a base, né, para a topologia em Y, vão ser os conjuntos da base de X, interseção com o próprio Y, tá bem? E esse conjunto vai ser uma base para tal Y. A gente tem agora aqui, então, uma proposição, seja Y um subespaço de X, se U é um aberto em Y e Y é aberto em X, então o U é aberto em X, tá? Então, eu tô dizendo U é um aberto de Y e Y é um aberto de X, tá bom? Então, o U também vai ser um aberto de X. Se o primeira coisa, né? A gente tem aqui que o U é um aberto de Y. Um aberto de Y significa que o U pertence à topologia de Y. Só que a topologia de Y a gente viu que é da forma Y interseção V, tal que V pertence a tal X, tá? Coloquei V para não confundir a notação, já que a gente começou com U aqui. Então, significa que para algum vai existir algum VI, tá? Existe um certo VI pertencente a tal X, tal que o U é escrito como Y interseção V, tá bem? Só que veja bem, por um lado, o V aqui, né? Um VI, né? Esse VI, ele pertence a tal X. E por hipótese, o Y, ele é aberto em X. Se o Y é aberto em X, significa que o Y também pertence a tal X. E essa interseção de dois conjuntos da tal X também vai pertencer a tal X. Ou seja, U é aberto em X. A gente tem, então, a seguinte definição para conjuntos fechados. Um subconjunto A de um espaço topológico X vai ser dito fechado se e somente se o seu complementar é aberto, tá? Ou seja, o X menos A precisa ser aberto. Então, se a gente tá aqui com isso num espaço topológico X, e a gente toma o subconjunto A de X, tá? Ele vai ser fechado, então, nosso A vai ser fechado se esse restante aqui, tá? For um conjunto aberto, ou seja, o X menos A precisa ser aberto pra gente dizer que o A é fechado. E vice-versa, se a gente tem um certo conjunto de X, tal que o complementar é aberto, né? Tal que o complementar é aberto, então esse conjunto é fechado, né? O se somente se. Então, temos aqui a caracterização de conjunto fechado, temos aqui um exemplo, tá? Esse conjunto AB, o intervalo AB da reta, ele é fechado. Por quê? Quem que é o R menos o AB? O R menos AB, a gente vai pegar a reta, tá? A gente pega a reta e tira o intervalo AB. Então, tira o AB fechado. Se a gente tirar o AB fechado, vai sobrar quem? Vai sobrar do menos infinito até o A aberto. E o B também tá saindo, né? Então, vai sobrar aberto em B até mais infinito. Tudo isso aqui saiu fora. O A saiu fora, todo mundo que tá aqui dentro, e o B saiu fora. Então, ficou quem tá de verdinho aqui, tá bem? Só que quem que é esse conjunto que tá de verdinho? É exatamente aqui, ó, de menos infinito até A e de B até mais infinito. Essa união aqui de abertos vai ser aberta. Então, se esse cara é aberto, significa que esse conjunto que tá aqui é fechado, ok?
Agora, nós temos o seguinte, um conjunto, ele pode ser aberto e fechado, ou nenhum dos dois, tá bem? Então, por exemplo, se a gente pegar esse conjunto 02 aqui, de cara a gente olha para ele, ele é um aberto. Não, depende. Porque se a gente pegar o subespaço Y formado por esses dois conjuntos aqui contido em R, olha só, a gente vai pegar o Y como sendo a união do 02 união com 35, tá? E ele é um subespaço topológico, ok? Então, a gente pega o Y como sendo esse conjunto aqui, ó, de 0 até 2, união de 3 até 5, tá bem? Quando eu olho pro Y e eu pego esse subconjunto aqui de Y, esse conjunto aqui vai ser fechado em Y. Por quê? Quando eu pego o Y menos ele, né, menos o 0,2, sobra o quê? Me sobra o 3, 5, que é aberto. Ele é aberto em Y. De novo, por que esse cara aqui é aberto em Y? Esse cara é aberto em Y porque o 3, 5, ele pode ser escrito como Y interseção com 3, 5, onde 3, 5 pertence à topologia de X. Na verdade, aqui é a topologia de R. Ou seja, ele é um aberto da topologia em R. Então, o subespaço que eu peguei, que é o subespaço formado só por esses dois abertos aqui, só por esses dois conjuntos, né? Ele é aberto nele, ok? Agora, se a gente pega esse conjunto aqui, olha, nesse mesmo subespaço, tá? A gente pegou um subespaço bem diferente do que a gente tá acostumado. E agora a gente vai avaliar isso daqui. É o quê? É fechado, é aberto? Pra gente saber, o que a gente tem que fazer? Pegar o subespaço todo e tirar o conjunto e ver o que dá. Então, y menos 1 meio, quem que é y? Esse aqui é o y, tá? Aqui é o 0,2, né? O 0,2, eu tenho que tirar esse cara aqui. Então, eu vou tirar daqui o 1 até o 2. Tiro todo mundo. E vou tirar do 3 até o 5. Sobrou quem? Sobrou o aberto em 0, aberto em 1, tá? E esse cara aqui é o quê? Esse cara aqui é aberto. Então, por que ele é aberto, né? Porque o intervalo 0,1 é o intervalo do tipo Y interseção com o próprio 0,1, ou seja, ele pertence à topologia de Y. E esse 0,1 aqui é um elemento da topologia padrão de X. Lembrando que a topologia padrão de X, ela é gerada pelos intervalos abertos AB, né? Tal que A menor do que B. E AB pertence a R. Só corrigindo aqui em cima, né? O 3, 5 aqui, na verdade, ele é igual a esse cara aqui, tá? Não é igual ao conjunto, tem que tirar essas chaves aqui, tá? Onde esse cara aqui é um cara da topologia padrão de R, tá? Aqui também tá o X, tá o R. Agora, por que ele diz, né, que esse conjunto aqui não é aberto, tá? Observe o seguinte, o conjunto 1, 2, união com 3, 5, é tal que o 3, 5 é aberto, tá? Por que o 3, 5 é aberto? Pelo mesmo motivo daqui, tá? Que o 3, 5 é do tipo Y interseção com 3, 5, tá? Onde 3, 5 pertence à topologia padrão de R, que é essa topologia gerada pelos intervalos abertos. Mas e esse cara aqui? Ele pode ser escrito dessa forma? Como Y interseção com aberto gerado por essa topologia? Não dá, né? Por causa desse fechado em 1 aqui. Então, esse cara aqui não é aberto, tá? Logo, isso tudo aqui não é aberto, tá?
Agora, o 0,1 é aberto e não é fechado. Ops. O 0,1 é aberto e não é fechado. Ele é aberto e a gente já viu aqui em cima, tá? Que ele é um conjunto desse tipo aqui. Eu posso ver dessa forma também. E por que que ele não é fechado? Porque quem que é o complementar do 0,1 em Y, né? Quando eu falo 0,1 complementar em Y. Se o 0,1 é o complementar desse cara aqui, esse cara aqui vai ser o complementar do 0,1, ok? Então, complementar do 0,1 em Y é igual ao fechado em 1, aberto em 2, união com 3, 5. E esse cara aqui eu sei que ele não é aberto. Ele não é aberto. Tá? A gente já sabe disso, pelo que a gente viu aqui antes. Agora, pela definição que a gente viu aqui em cima, ele é, se um dos caras, né, igual eu tenho aqui, né, um cara que ele não é aberto, então, o complementar dele, né, porque eu posso tirar o complementar do complementar. Então, o complementar dele não vai poder ser fechado, né, tá na contrapositiva, ok? Isso implica, então, que o cara que tá aqui dentro, o 0,1, não é fechado, ok? E agora, se eu pego aqui, olha, esse conjunto, veja bem, tô pegando o conjunto 1, 2, eu tava lá, né, com 0, 2, união com 3, 5. Eu peguei o conjunto fechado em 1, aberto em 2 aqui, união com 3, 4. Então, quem sobrou pra mim? Sobrou o 0, 1, aberto, união com fechado aqui em 4, 5. Mas eu já vi que conjuntos dessa forma aqui, olha, quando tem um fechadinho, precisa ser um fechadinho dentro do conjunto, tá? Porque se fosse, por exemplo, se o meu Y fosse isso aqui, o próprio Y é aberto em Y, né? Porque o próprio Y tem que pertencer à topologia de Y. Qualquer aberto que eu pegue aqui de R, esse exemplo aqui, ele não, a gente não colocou. Qualquer aberto que eu pegue de R maior do que Y, pensando aqui na reta, quando eu faço Y interseção com esse aberto da topologia padrão em R, isso aqui é igual ao próprio Y, ou seja, esse cara aqui pertence à topologia de Y, tá? Então, ele é um aberto em Y. Só que aqui, olha, essa parte fechada, ela tá no interior do conjunto aqui, no interior do intervalo. Então, isso vai me dar um problema. Quando isso acontece, eu tenho que meu conjunto não é aberto, tá bom? Só que eu já vi também, olha, que vamos lá, pera lá. Essa parte aqui, ela não é aberta. Mas eu já vi que nesse conjunto Y, o 0, 1 não é fechado. Então, quando eu faço essa união aqui, eu não tenho nem união de abertos, porque uma das partes não é aberta, e também não tenho união de dois fechados, porque essa parte aqui não é fechada. Então, pelo complementar, a gente já sabe que ele não é aberto nem fechado, então, o complementar também não vai ser aberto nem fechado, pela própria contrapositiva que a gente já argumentou no ponto anterior. Dessa forma, né, a gente vai poder agora definir espaços topológicos utilizando a definição de fechados também, tá? Então, se X for um espaço topológico, a gente vai ter que o vazio e o X são fechados, tá? Então, observa, né, que eles estão na topologia, então eles são abertos deles mesmos, né, do próprio espaço. Então, eles são dois exemplos de conjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo, tá? Além disso, a interseção de quaisquer fechados é fechados, e agora a união finita de fechados também é fechado, tá? Dessa forma, então, a gente vai conseguir fazer uma definição de espaço topológico a partir dessa definição, olhando do ponto de vista dos conjuntos fechados. E o que isso daqui está diferindo da topologia?
né? Observa que quando a gente fazia a interseção de abertos, a gente precisava que a interseção fosse finita. Agora não, quando a gente está fazendo de fechados, a gente está precisando que a união seja finita. Então, para fechados, a interseção passa a ser qualquer e a união passa a ser finita. E faz sentido porque a gente está trabalhando com complementares, né? Então, faz sentido essa inversão aqui acontecer nesse conceito. Então, nesse vídeo a gente fica por aqui. Bons estudos. Tchau, tchau.